Boa noite, bem-vindo à live que vai ensinar você, empresário, como ter mais lucro em seu negócio fazendo a descrição de cargo. Isso mesmo, o que é que descrição de cargo tem a ver com lucro? Eu vou te contar essa noite. E se você participou durante toda a semana, da semana de atração e retenção de talentos, você já sabe que uma empresa pode ser destruída pela sua equipe. É verdade, uma equipe ela pode roubar os seus melhores anos, ela pode destruir o seu patrimônio, ela pode construir os seus sonhos. Tudo está vinculado a uma equipe. E para você encontrar a equipe dos seus sonhos, adivinha o que você tem que fazer primeiro? A temida descrição de cargo. E foram tantas dúvidas, tantas pessoas que me perguntaram sobre ela, eu até me coloquei à disposição para responder. Falei, me encaminhem que aí eu vou fazer uma análise e devolvo para vocês. Sabe quantas eu recebi? Nenhuma. Ninguém me enviou. Até alguém falou, pega uma na internet, preenche, manda para cá me avaliar. E nem assim ninguém me enviou. Mas muita gente me escreveu, me manda o modelo. Então eu resolvi fazer esta live com você para que a gente possa construir juntos o modelo. E hoje eu vou exterminar todas as dúvidas que você tenha, todas as dúvidas de descrição de cargo. Eu vou te convencer que ela é fácil, simples, rápida e você pode sim lucrar muito com a tua empresa. Por quê? Ela vai servir para você ganhar muito tempo na contratação. Como é que você vai contratar alguém se você não sabe nem quem é que você está procurando? Aí você vai ficar ajeitando a pessoa. Eu tenho esse candidato, ele é muito bom. Bom em quê? Ele é bom, ele vai saber fazer isso, aquilo. Mas você falou que você ia contratar outra coisa e agora você quer contratar esse. É importante você saber quem você está procurando, porque aí quando você identifica o candidato, você vai saber exatamente em que ele preenche o perfil. E você vai saber também aonde que está faltando para ele ser treinado. Você vai usar a descrição de cargo para fazer a seleção, fazer os anúncios de jornal, fazer o processo seletivo. Quais dinâmicas você vai aplicar? Eu preciso de um vendedor. No nosso grupo nós tínhamos o Tancredo que pediu se havia como identificar um vendedor, uma pessoa proativa, telemarketing. Sim, com dinâmicas de grupo. Mas para você poder criar as dinâmicas de grupo e avaliar as dinâmicas de grupo, adivinha o que você tem que fazer antes? Descrição de cargo. Ela vai servir também para caso alguém entre na justiça e peça a famosa equiparação salarial. Já ouviu esse termo? Muita gente entra na justiça e pede, fala assim, seu juiz, eu tinha o mesmo serviço que o Joãozinho e ele ganhava 2 vezes mais do que eu. Seu juiz, não é justo não. E adivinha o que acontece? Seu juiz dá ganho de causa para a pessoa. E o Joãozinho, na verdade, ou Pedro, Sebastião, qualquer outro nome, ele não fazia o mesmo serviço que ele, mas não tinha uma descrição de cargo, documentando, comprovando, falando. Esses dias um cliente me falou assim, Carmen, eu tenho uma pessoa que faz instalação na rua e ele me disse que não vai sair para fazer instalação. Ele pode fazer isso? E eu perguntei, qual que é o contrato dele? No contrato está escrito que ele é serrador, o registro de carteira como serrador. Ok, e o contrato? Serrador. E a descrição de cargo? Não tem. Pronto, ele pode fazer isso. Por quê? Porque ele foi contratado para ser serrador. Entende? Pessoal, a gente tem que estar muito atento, porque a descrição de cargo, ela vai permear toda a vida do empregado durante o tempo que ele estiver na sua empresa. Você vai usar para promovê-lo, você vai usar para dispensá-lo. Não deu certo no período de experiência. Tchau. Mas quanto ele não deu certo? Você tentou? Porque se o período de experiência for 30 e 60 dias ou 45 e 45 dias, antes de terminar o primeiro prazo do período de experiência, com a descrição de cargos em mãos, você tentou fazer com que ele desse certo? Para isso serve a descrição. E depois de contratado, para tudo. O tempo todo a descrição de cargo vai evitar
muitos problemas, como aconteceu com a empresa do Ricardo, que eu contei durante o seminário. Simplesmente as meninas eram tosadoras, cortava o pelo do cachorro, caía o pelo no chão, varria. Não tem nada de errado com isso, todo mundo faz isso. Mas quem assistiu a minha palestra, quem assistiu a minha aula sabe, ganharam por dupla função. Cortar e deixar o pelo cair no chão e varrer. Simplesmente cortar e varrer, isso é dupla função. E aí elas ganharam na justiça. Porque está errado o que elas faziam? Não, está errado a forma de contratação. Simplesmente a empresa do Ricardo praticamente quebrou, porque todas entraram na justiça por causa disso. E hoje eu vou te ensinar. Se prepare, nós vamos precisar apenas de uma planilha de Excel. Vem junto comigo e eu vou construir. E nós vamos fazer toda a formatação, porque é possível que na sua empresa já tenham pessoas trabalhando. E se na sua empresa já houverem pessoas trabalhando, adivinha quem é que vai fazer a descrição de cargo? Adivinha? É você? É o próprio funcionário ou é o RH? É o próprio funcionário, mas nós temos um formulário e uma forma de abordar esse funcionário diferente. Quando eu estou implantando a descrição de cargo dentro de empresas, não importa a quantidade de funcionários, hoje nós vamos escrever auxiliar de produção. Como é que eu faço? Quantos auxiliares de produção tem na empresa? 8. Vem os 8 aqui para a sala. Explico o que é descrição de cargo, explico cada etapa que eles vão descrever do seu cargo, cada um senta e descreve o que faz. Quem você acha que sabe melhor o que ele faz no dia a dia? Ele ou você? Você vai escrever o que ele deveria fazer e não necessariamente é o que ele faz. E aí você estando lá com a tua equipe, você vai fazer com que cada um descreva o seu. Terminaram? Ok. Agora vamos sentar em duplas. Adoro isso. Sentem em duplas, conversem e formem um único documento. Se você colocou alguma coisa que está faltando no teu amigo, ou teu amigo colocou e faltando no seu, transforma isso num documento único. Terminou? Maravilha. Agora vamos sentar em 4. E o documento vai se transformar num documento único. Terminou? Vamos se sentar em 8. Funcionaria se eu quisesse fazer um documento único com os 8? Não, eu ia passar o dia todo e só ia sair da discussão. Dessa forma, eu evito a discussão, eu não entro na discussão. Formular 2, 4, 8 e eu já tenho a minha descrição de cargo praticamente pronta. E então eu posso inclusive identificar o que é que o camarada pensa que ele tinha que fazer. Entende isso? Porque às vezes a pessoa, ela acredita e ela tem uma determinada visão, né, do cargo dela, o empregado, ele pensa que as atividades dele são essas, essas e essas, e você só vai descobrir se você pedir para ele descrever o que ele tem que fazer. E de repente você tem uma expectativa de que ele deveria fazer outras coisas. Isso aconteceu numa fábrica aqui próximo da minha cidade, uma fábrica de óculos que nós atendemos, quando as pessoas começaram a descrever e eles tinham que descrever quem era o chefe do setor. Você acredita que uma fábrica com 120 funcionários, existia um setor, a de galvanoplastia, que não tinha chefe? Não tinha. Cada uma das 5 pessoas que trabalhava no setor acreditava que devia satisfação para uma pessoa. Um achava que era para o diretor comercial, o outro achava que era para o diretor de produção, o outro achava que era para a pessoa que tinha ficado na outra empresa. Coisas assim acontecem. Acontecem em empresas com 100 funcionários, acontecem em empresas com 2 funcionários. Essa live, ela vai ficar salva, fique tranquilo. Eu vou permitir que vocês voltem a acessar, tirem as dúvidas. Eu sei que às vezes eu até falo um pouco rápido, é porque eu quero ir logo para a parte prática. Na parte prática, vocês vão entender exatamente o que eu estou dizendo. E o quanto a sua empresa pode lucrar muito simplesmente fazendo a descrição de cargo. Simples assim. Vem comigo, vamos para a parte prática. Essa live vai ficar salva até domingo, você pode assistir, ver, rever. Depois de domingo, eu vou mantê-la salva somente na área dos alunos do curso. Até aqui, eu estou à disposição de todo mundo, estou com tempo livre, deixei minha semana para ajudar vocês.
ainda tem tempo, encaminha para mim a sua descrição de cargo, eu posso estar te apoiando. Mas na próxima semana eu vou estar me dedicando exclusivamente aos alunos do curso Viva com Arte, que é um curso que vai acompanhar você desde o início da tua formação da equipe, ou se você já tem uma equipe formada, eu também vou te ajudar com ela, né? Como eu estou te contando agora, como é que você faz a descrição de cargo se os funcionários já existem. E também vou estar te apoiando com o desenvolvimento dessa equipe. Para quê? Para que você possa ter o controle do seu negócio nas suas mãos. Porque você merece ter tranquilidade, sucesso, uma equipe engajada, pessoas trabalhando que te representem, que falem por você lá dentro da organização. Afinal de contas, até quando você vai ficar trabalhando dentro do negócio, no operacional? Quando é que você vai começar a trabalhar o negócio? Para isso, eu criei o nosso curso Viva com Arte. Em 30 dias, eu garanto que você vai ter o controle da sua empresa. Vamos começar então a parte prática. Eu vou trocar a tela pela minha tela com as planilhas para poder te mostrar como isso vai funcionar. Aqui vocês têm um pouco na tela sobre do que se trata a aula de hoje. E na aula de hoje nós iremos falar com vocês sobre como usar essa descrição de cargo para fazer o recrutamento e seleção. Ela é fundamental e vocês sabem muito bem, nós vimos durante toda a semana que sem a descrição de cargo, não se atrevam a recrutar ninguém. A gente vai acabar ficando na porta da esperança e começar a rezar. Gente, por favor, tomara que esse candidato dê certo. E não é disso que se trata. Com a descrição de cargos em mãos, nós vamos ter muitas garantias de que aquele candidato pode sim vir a dar certo na nossa empresa. Nós vamos falar como usar a descrição de cargo dentro dos contratos. Lembram de alguns exemplos que a gente deu? Do quanto é importante e do quanto você não utilizar a descrição de cargo no momento em que você contrata alguém, você pode colocar toda a tua empresa em risco. Porque depois a pessoa pode alegar simplesmente que ela não foi contratada para fazer aquilo. Já pensou? Vamos usar também durante o período de experiência, para que a gente possa ter clareza e certeza se aquela pessoa, durante os 90 dias que a legislação permite que a gente teste aquele profissional, se ele deu certo ou não. E a descrição de cargo é o que vai nos ajudar com isso. Vamos usar também no momento para definir se o candidato foi aprovado ou não foi aprovado. E durante todo o treinamento dele dentro da nossa empresa, nós usamos a descrição de cargo também. E a avaliação de desempenho também, ela é feita com base na descrição de cargo. E se você vai promover o seu funcionário ou não, adivinha com base em quê? Descrição de cargo. O que nós não iremos falar essa noite? Essa noite nós não vamos falar da descrição de cargo para a ISO, que é aquela descrição tradicional, um pouco mais engessada, fixa, que é o que nós encontramos em internet. Nós vamos procurar daqui a pouco um pouco de informações sobre descrições de cargo na internet e vocês vão se surpreender. Nós não vamos falar também na noite de hoje sobre reclamatórias trabalhistas, porque é um assunto muito longo, como usar a descrição de cargo para evitar reclamatórias trabalhistas. Também não vamos abordar dupla função, equiparação salarial, ou seja, quando duas pessoas têm uma mesma função e salários diferentes. Ou dupla função, quando a pessoa ela foi contratada para fazer uma atividade e desenvolve outra. E também dispensa discriminatória, que agora está muito na moda. Desde que essa lei ela foi sancionada há pouco tempo, o que está acontecendo muito no legislativo? Muita gente está pedindo, depois de ter sido dispensado, alegando que foi uma dispensa discriminatória. Já ouviram falar disso?
Tem muitos processos na justiça, tem muita gente conseguindo reverter a sua dispensa em função de alegar que ele foi discriminado. Ou porque ele era mais alto, mais baixo, era gordo, era gago, era qualquer coisa. Qualquer coisa. Era tímido, era falante, não importa. Era magro demais, não importa. As pessoas alegam que foram discriminadas. E sabe o que é que você consegue fazer para defender da sua empresa, né, no momento desses? Tá aqui na coluna de lá, avaliação de desempenho. E a descrição de cargo, ela consegue provar que aquela pessoa foi dispensada não por dispensa discriminatória, mas sim pelo baixo desempenho. E dá para se provar, inclusive, quantas vezes se tentou apoiar que essa pessoa desse certo na organização e tudo mais. Mas esse não é o assunto da nossa noite. Na nossa noite, nós vamos falar somente dos temas da esquerda. Então, vamos passar a tela. Cargos de confiança. Também não vamos falar essa noite de cargos de confiança. E passando a tela, em que é que se baseia a descrição de cargo que eu quero propor para vocês? No chá, conhecimento, habilidade e atitude. Simples assim. Muita gente me falou, me manda um modelo de descrição de cargo. E eu falei, pessoal, descrevem o que essas pessoas irão fazer no seu dia a dia e me envia. Mas eu quase não recebi. Praticamente ninguém assim descreveu e encaminhou. As pessoas queriam mesmo era receber o modelo. Mas não tem um modelo, ela é construída com base no conhecimento, ou seja, aquilo que de fato a pessoa sabe fazer. Os cursos que ela aprendeu, né? Experiências que ela tem, mas que não necessariamente ela já provou. A habilidade é aquilo que ela sabe fazer, é a parte prática. Agora, o que adianta eu ter o conhecimento, ter habilidade, se eu não tiver atitude? É ou não é? Tem muita gente que sabe muito, que tem muita prática, mas que não tem atitude, ou seja, não necessariamente quer fazer. Então, o modelo que eu quero propor para vocês, ele se baseia exatamente nesses 3 itens da descrição de cargo. Se nós formos procurar na internet descrição de cargo, e eu estou fazendo isso agora, ao vivo aqui com vocês. Decolar não, decolar é bom, mas não é isso que a gente vai procurar agora. Agora a gente procura descrição de cargos, modelo. Vamos ver o que aparece? Imagens de descrição de cargo. Vamos dar uma olhada. Aleatoriamente, eu acabei de fazer a pesquisa no Google, descrição de cargo. Eu estou abrindo essa que tem bastante azulzinho, parece ser bonitinha. Vocês conseguem ler na tela de vocês? Não, eu não quero ir para o site da descrição de cargo, eu quero permitir que vocês leiam na tela de vocês. Tá aqui. Por exemplo, diálogo com a diretoria. Alguém sabe me dizer o que seria diálogo com a diretoria? É uma descrição de cargo bastante bonita. Ela fala sobre realizar transações financeiras, e até aí eu entendo. Fornecer demonstrações financeiras, tudo bem. Depois coloca atuação mínima de 2 anos como gerente financeiro e empresa financeira de médio porte. Ok. Algumas habilidades comportamentais. E basicamente é isso que nós temos na descrição. Quando eu falo descrição de cargo, nós falamos muito sobre descrever com verbos de ação e não com adjetivos, porque se nós utilizamos adjetivos, sabe o que acontece? Cada um entende uma coisa. Numa descrição de cargo, nós não podemos ter essa quantidade enorme de adjetivos que geralmente as pessoas usam. Eu estou vendo aqui uma outra descrição de cargo que eu peguei aleatoriamente.
Aqui um cargo de auxiliar administrativo, ele coloca as atividades aqui ao lado, quais são as competências, o que a pessoa deve estar cursando, estudando, mas vocês percebem que até agora a gente não viu nenhuma que seja, por exemplo, em Excel. Elas são bastante engessadas. Modelo de descrição de cargo. Vamos dar uma olhada nesse para ver se esse daqui apoia a gente. Sumário do cargo, descrição sucinta, reportando seu supervisor de remuneração, participa na confecção do planejamento. Alguém pode me dizer o que é participar? Não é um termo assim muito claro do que é que a pessoa vai dizer. São descrições que muitas vezes elas acabam deixando dúvida para as pessoas. Por isso que eu vou fazer uma proposta de algo que eu tenho certeza que vocês não conhecem. E está sim vinculado à legislação, porque a primeira coisa que você precisa fazer, olha aqui esse site, é relacionado com o Ministério do Trabalho, estão vendo aqui, ó, Ministério do Trabalho, do Governo, é o site do CBOs. Antes de eu começar minha descrição de cargo, eu preciso encontrar um título. E esse é o site do Ministério do Trabalho, onde você tem a classificação brasileira de todas as ocupações. Ou seja, o registro em carteira do teu funcionário tem que ter esse CBO. Ele vai ter um registro que vai acompanhá-lo durante todo o tempo em que ele está na sua empresa. E você não pode colocar assim, por exemplo, ajustador mecânico, acho que foi a última pesquisa que eu fiz. Nós não podemos criar nomes, inventar nomes. Ou ele é ajustador mecânico, e esse daqui é o CBO, ou ele é ajustador mecânico de ferramentas, e lembre-se que esse site aqui é do governo. E aí aqui vocês têm o histórico sobre a função, né? Algumas informações um pouco a mais. Mas basicamente é isso. Aqui você pode pesquisar por título, por assunto, por palavra-chave. De repente você quer pesquisar secretária. Vamos ver o que ele tem sobre secretária? É aqui que nasce a descrição de cargo. É na legislação. Não me inventem títulos. Professores e técnicas, recepcionista, auxiliar de secretária, recepcionista secretária. Esses são CBOs que já são cadastrados e autorizados pelo governo. É aqui que a nossa descrição começa. Então, eu queria passar esse site para vocês, que foi assunto de dúvida lá do nosso grupo. Tinha uma pessoa que tem um bistrô, né, e ela perguntou como é que eu faço para manter isso juridicamente correto. E é dessa forma, porque você vai precisar ter um CBO que vai estar alinhado com a tua descrição de cargo, mas não dessa forma que os modelos na internet acabam trazendo. A minha proposta para vocês, ela é um pouco diferente disso. Estou abrindo aqui a minha planilha que eu preparei. Ela é bem simples, Eu acredito na simplicidade e na eficiência pela simplicidade. Cargo. Simples assim. Aqui eu disse que nós íamos fazer ao vivo. Sim, nós podemos fazer ao vivo. Como eu sou da área de recursos humanos, vamos colocar analista de recursos humanos. Todo mundo está vendo minha tela? Qual é a diferença de cargo e função? Quem sabe qual é a diferença de cargo e função? Cargo é o que vem escrito na carteira de trabalho. Função é aquilo que ela faz. Então, essa pessoa ela vai trabalhar como analista de recursos humanos, ela pode fazer a folha de pagamento, ou talvez não, talvez ela possa fazer seleção, ou talvez ela possa fazer seleção e treinamento. Então, tem uma série de atividades diferentes que as pessoas de um mesmo cargo podem desenvolver. Então, eu gosto muito, quando eu faço a descrição de cargo, de eu escrever cargo separado de função. Aqui o horário de trabalho, que é super importante, os benefícios
E aqui nós podemos começar a descrever as atividades. E vamos descrever claramente quais as atividades que ela vai fazer. Sempre com verbo de ação. Talvez ela tenha que entrevistar candidatos. Talvez ela tenha que aplicar testes. Talvez ela tenha que fazer divulgação de vagas. Mas percebe que tem sempre um verbo de ação no início? Aqui eu vou escrever quais são as responsabilidades dela. Ela é responsável por o quê? De repente, ela pode ser responsável por fechar o escritório. Ou talvez ela seja responsável por abrir e fechar o escritório. Abrir e fechar o escritório. Quais conhecimentos essa pessoa pode vir a ter? Qual habilidade? Aqui entra o chá que eu acabei de conversar um pouco com vocês sobre isso. Qual a responsabilidade? Qual o conhecimento? Qual a habilidade? Quais são as atitudes, necessidades especiais do cargo? Para ficar mais simples, eu deixei uma prontinha, agora é estilo Ana Maria, né? Para que nós não tenhamos que preenchê-la todinha aqui ao vivo, eu já deixei uma pronta para poder mostrar para vocês como isso funciona. Cargo, função. Selecionar, contratar, integrar e dar suporte à contratação. Essa é a função da pessoa. Isso aqui, gente, é o que eu chamo de categoria mãe. Essa é a descrição de cargo Porta da Esperança, aonde você vai sentar e escrever tudo aquilo que você quer que a pessoa faça. Atender clientes, atender requisitantes, contratar profissionais. Veja que é sempre com verbo de ação. Enviar, fazer a descrição de cargo, divulgar as vagas, selecionar os currículos, documentar, entrevistar os candidatos, elaborar, apresentar, aplicar, tudo que a pessoa vai fazer. Tudo que eu sonho em encontrar uma pessoa que faça. Sabe aquele profissional que você tem na tua cabeça? Escreve. Ah, mas eu nunca vou encontrar uma pessoa. Esqueça isso. Não é o momento. Esse é o momento de você escrever aquilo que você precisa de verdade. Escreva e não se preocupe com isso. Vai escrevendo. Depois que você desenvolveu todas as atividades que você gostaria de encontrar um profissional que fizesse, vamos para as responsabilidades. Bom, atender cliente e fechar a negociação. Responsabilidade. Abrir e fechar o escritório. Ir com o carro até a empresa, né, até clientes na região e uma distância máxima de 60 quilômetros. Por que eu escrevi isso aí? Porque depois de contratado, a pessoa pode te dar notícia de que ela não dirige, ou depois de contratado, você pode se esquecer disso e a pessoa pode realmente dizer que ela quer receber as horas extras, porque ela ficou até tarde no cliente, ou porque ela pegou trânsito na estrada. E não é bem assim. Nós não vamos entrar nessa parte hoje, mas quando a gente está dentro do treinamento, do Viva com Arte, a gente detalha cada item para ver se ele está relacionado com a área jurídica ou não. Será que a pessoa que ela vem de carro e pegou trânsito e ela estava dentro de um cliente, ela saiu, mas ela ficou parada no trânsito, ela tem direito a hora extra? Sim ou não? Nós vamos deixar esse assunto para tratar com o jurídico. Aí ele vai poder estar te explicando melhor. Por hora, o importante é constar aqui na descrição de cargo. Ter um estagiário. O que mais? Conhecimento. Conhecimento é aquilo que... Olha, grava bem isso, é facinho. Conhecimento é aquilo que se ele não tem, eu pago um curso e ele aprende. É diferente de responsabilidade. Responsabilidade é algo que a pessoa ela assumiu aquele compromisso com você. É diferente das atividades, que as atividades nós vamos treinar a pessoa para que ela possa estar executando. Conhecimento, pagou o curso, foi lá, fez. Aprendeu Excel, aprendeu o departamento pessoal, aprendeu a tirar uma carteira de motorista,
rotinas de DP, legislação, para tudo isso daqui eu faço um curso e aprendo. Habilidades: conduzir reuniões, uma comunicação assertiva, ter lógica em relação a cálculos, escrever corretamente, o que está muito difícil de se encontrar hoje em dia, o pessoal que escreva corretamente. Aqui são habilidades. Conhecimento, a pessoa faz um curso. Habilidade é o quê? Treino. Agora, entre conhecimento, habilidade e atitude, o que é mais fácil para eu treinar? E o que é mais difícil para eu treinar? Falem para mim, vocês que estão comigo aí na live, o que é mais fácil para eu treinar e o que é mais difícil? Exatamente. Atitude é a parte mais difícil de ser treinada. Portanto, se eu tiver que escolher um profissional entre atitude e conhecimento, sem dúvida alguma, eu vou escolher o profissional que tem a atitude, que é o querer fazer, mais próximo daquilo que eu desejo do que o conhecimento. Conhecimento eu pago um curso, habilidade eu treino. Então, conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento eu sei fazer, habilidade eu faço, né? Eu vou e faço. Atitude é querer fazer. E o mais difícil de se treinar é o querer fazer. É possível? É possível. Mas não é simples. Não é nada simples. Então, dentro do conhecimento, habilidade, eu ficaria com a atitude. Conhecimento, habilidade e atitude, eu ficaria com a atitude. E aí eu te pergunto, como é que a maioria das empresas contrata? Inclusive, várias pessoas comentaram lá no grupo, né? Baseado no conhecimento, naquilo que a pessoa sabe fazer ou naquilo que ela tem experiência. Raramente a gente vê os profissionais, os donos de empresa, o pessoal de RH avaliando a atitude. E esse é o ponto que eu quero trazer para vocês. A atitude é fundamental e geralmente passa desapercebido, não é avaliado. Mas na hora de mandar o cara embora, eu mando embora por atitude. Eu contrato porque ele tem conhecimento e experiência e mando embora pelas atitudes. Já observaram isso? Pois é. Aí aqui eu tenho a minha descrição. No nosso vídeo, na nossa aula, na segunda aula, eu ensino vocês um segredo que é você pontuar. No caso de 1 a 4, aqui eu usei de 0 a 4. O quanto essas atividades que a pessoa desenvolve vão ser essenciais para você neste momento. Por exemplo, atender requisitantes. Bom, atender requisitantes talvez neste momento não precisa ser tão importante, porque lá no escritório nós temos outra pessoa que atende os clientes, 2 está ok. Enviar propostas comerciais? Bom, para contratação, 2 não é nada tão importante, não é uma sangria desatada. Ah, mas o analista de RH que vai selecionar tem que ter nota 4 para fazer a descrição de cargo. Tem que ter nota 4 para planejar a estratégia da empresa. Tem que ter nota 4 para fazer a divulgação, selecionar os currículos. E aí você vai colocando um peso aqui na frente para cada um deles. Isso aqui é o pulo do gato. Porque você vai descobrir que nesse momento, olha aqui, você não precisa de alguém para inserir funcionários no sistema da folha de pagamento. Sabe por que você não precisa? Porque neste momento você não tem nem o sistema da folha, o escritório de contabilidade faz para você. E muitas vezes a gente quer contratar pessoas que saibam absolutamente tudo, mas eu não vou precisar tudo para amanhã. Então eu não preciso também que a pessoa entenda de EPIs, de PCMSO, PPRA. Eu também não preciso que ela entenda sobre como fazer para documentar a entrega de EPI, que é o equipamento de proteção individual. Ela também não precisa saber fazer essa parte aqui de uniformes. Onde mais que tem 0? Olha aqui, mais zeros que nós temos. Ela também não precisa saber emitir os olerites, porque isso a gente emite hoje pelo escritório, né,
o escritório de contabilidade, eles fazem essa parte. Então, são itens que eles constam com 0. Olha aqui mais itens com 0. Também não é ele quem vai promover funcionários, ele também não vai chegar supervisionando estagiários. Aqui eu sei o que vai ser emergencial para eu poder fazer o recrutamento e seleção. Isso é fantástico, porque quando eu vou copiar, e eu venho aqui e copio essa planilha com toda essa pontuação, eu vou trazer para a minha área de seleção. E aí eu venho aqui, copio essa descrição, copio as atividades, vou copiar todas? Não, só vou copiar as atividades que não tenham 0. Simples assim. Aonde não tem 0, eu venho aqui e coloco. Haha, outra planilha? Sim, mas é a mesma, não dá trabalho nenhum. Não dá trabalho nenhum, gente. Planilha tá aqui, é rapidinho. Ó, esse pessoal aqui tem 0 também. Eu falei que eu ia fazer ao vivo, eu tô fazendo ao vivo. Eu deixo de lado o que tem 0, porque nesse momento da seleção, eu não vou contratar quem tem 0. Eu não vou precisar daquelas habilidades 0. Mas essas eu preciso. E aí, vamos supor que eu já terminei de copiar todas. Eu tenho aqui os candidatos e candidatas, né, chamados para entrevista. Eu tenho a Ana, tem a Juliana, tem a Ágata e tem o João. Como é que eu vou estar utilizando isso aqui na minha entrevista? Simples. Eu vou imprimir essa planilha e vou levar para fazer a entrevista junto comigo. E sabe de que jeito que essa planilha vai ficar? Aham, eu também tenho uma planilha pronta que eu deixei no forno. Tchan, tchan! Apareceu. Simples assim. Eu fiz a entrevista e olha que interessante, eu estava quase contratando a Ana. Porque a Ana, olha quanto verde ela tem. Ela sabe atender clientes, ela envia propostas comerciais, ela faz descrição de cargo, ela divulga as vagas, ela adora rede social, é uma pessoa super comunicativa. Então eu estava assim praticamente contratando a Ana. De repente eu descobri que essa parte de fazer planilha, documentar, não era muito a praia da Ana. Aí eu fui desistindo, né? Eu posso vir aqui e congelar painéis. Pessoal, eu não sou expert em Excel, mas o básico para sobreviver a gente precisa saber. Então aqui eu consigo ir acompanhando a Ana, congelando o painel. E aí eu vejo tudo que é parte de documentação, conta-trabalho, tudo que exige atenção, ó, a Ana tá vermelho. Ela nunca fez, não tem nem conhecimento, nem experiência. Em compensação, aonde a Ana tá vermelho, a Juliana tá verde. Que interessante. E o João não compareceu na entrevista. Já aconteceu de vocês agendarem candidato e eles não comparecerem? Mas a Ágata, que interessante, a Ágata tá amarelo. Ela ouviu falar na faculdade como é que faz uma descrição de cargo, mas nunca fez. A Juliana nunca fez nem ouviu falar. Já a Ana faz. Vai bater papo com o requisitante. E agora, quem eu escolho aqui? Divulgar vagas, selecionar. Nossa, mas quanto amarelo a Ágata tem? São situações em que ela já ouviu falar, mas ela nunca trabalhou. Mas tem alguns verdes. Mas que interessante, ela não tem vermelho. Já a Ana tem bastante vermelho. O que é mais importante? Conhecimento. A Ana tem alguns vermelhos. A Juliana só tem um. Opa, a Juliana tem bastante verde. A Ágata tem pouco verde, mas ela tem amarelo. Habilidades. A Ana já está aumentando os vermelhos. Opa, atitude. Fechou. Não quero saber de mais ninguém. É a Ágata que eu vou contratar e pronto. Não me interessa que a Ágata tenha um monte de pontos amarelos. Eu treino. O que me interessa é a parte de atitude. Esses itens, porque como a Juliana é aquela pessoa que gosta de planilha, ela tem
pouca atitude em relação à inovação. Ela tem pouquíssimo interesse do negócio. Ela é aquela que está mais preocupada com o que ela faz quando ela está fora da empresa do que quando ela está dentro da empresa. E ela não tem um mindset de crescimento. Eu observei durante a entrevista que eu fiz e todas as perguntas e as dinâmicas de grupo, ela era uma pessoa sempre reativa, sempre que nós falávamos alguma coisa, ela falava, mas eu vou ter que fazer de novo, tal, e não era um mindset que eu procurava na pessoa. A Ana até que tudo bem, ela fazia, mas a Agatha não, a Agatha pegava e fazia e transformava e apresentava e mostrou os resultados. Olha aqui quantos vermelhos da Ana. A Ana, por ser muito falante, muito comunicativa, muito comercial, ela não tem nada de discrição. E também dar feedback para ela é arrumar encrenca, porque ela vai te convencer. Querem saber de uma coisa? Se eu tivesse feito as entrevistas sem ter essa planilha aqui em mãos, sabe quem eu tinha contratado? A Ana. Porque a Ana é vendedora, porque a Ana fala mais que o homem da cobra, como dizia minha mãe. Para quem não sabe quem é o homem da cobra, na rua de casa tinha feira, né? E ficava aquele homem assim no meio da feira livre, feira de legumes e tal, e ele tinha uma cestinha e dentro tinha uma cobra. E o que ele fazia? Ele vendia temperos, vendia coisas para curar, aquele homem vendia de tudo. E ele já sabia o que era marketing, olha que interessante. Ele pegava e ficava atiçando a cobra e todo mundo começava a se juntar para ele poder falar o que é que ele tinha dentro da cesta. Quando ele juntava, ele fazia a venda dele. E assim era a Ana. Ana extremamente comunicativa, mulher da área de vendas. Ela ia se vender para mim, eu ia comprar e não ia contratar. Como eu tenho aqui tudo desenhado e eu não encontro nada que desabone a Agatha, nada. E ela tem exatamente os valores que eu preciso, foi a Agatha que foi contratada. Ok, Agatha, bem-vinda à empresa, feita a contratação. Pessoal, aqui eu coloquei nomes aleatórios e são perfis aleatórios. Eu estou contando histórias hipotéticas para vocês. Eu criei para que vocês possam conhecer. E agora, durante a contratação, lá estou eu novamente com a minha planilha de descrição de cargo. Eu volto aqui na planilha completa, eu copio ela e trago para a contratação. E agora, eu coloco tudo isso daqui no contrato de trabalho que o funcionário vai assinar. Aí ele não tem como escapar, certo? Não estou ouvindo? Certo? Posso colocar tudo isso aqui no contrato de trabalho do funcionário? Não. O que eu vou fazer vai ser selecionar quais são os itens que reúnem a maior parte da categoria. Por exemplo, atender clientes, nós temos vários itens e várias situações que falam sobre atendimento de cliente. E aí eu não quero que depois essa pessoa não me diga, né, que ela foi... Estamos com o TeamView aberto, deixa eu fechar meu TeamView, pronto. Nossa, agora todo mundo pode fazer uma sessão remota comigo, fechei o TeamView. A parte comercial eu vou colocar no contrato, para depois ela não falar, eu sou analista de RH, lá no meu CBO não diz nada que eu tenho que vender, então eu vou pôr no contrato. O que mais é importante eu colocar no contrato? Que ela vai entrevistar candidatos, é óbvio. Elaborar, conduzir, é óbvio. Agendar os exames. Isso tudo aqui faz parte do processo. Eu preciso colocar alguma coisa de que ela vai fazer a folha de pagamento? Sim. Mas aqui é zero, ela não sabe nada de folha de pagamento. Pulo do gato. Mais um dia ela vai fazer. Ela não sabe ainda, a Agatha ainda não tem a menor ideia, mas ela vai fazer. Mas eu já vou colocar já no contrato. Inserir aqui folha de pagamento. Ok, também pode me dar problemas, já vou inserir. Participar de grupos de RH. Já vou colocar já, antes que ela me peça depois hora extra, porque a reunião começou às 7 da manhã.
Treinar o estagiário do setor. Ah, vou colocar já, porque depois ela vai pedir que ela é líder, e ela quer ser líder, e ela quer receber, então eu já vou colocar. Que mais? Ah, abrir e fechar a empresa. Opa! Fundamental constar no contrato de trabalho que eu faço com ela, porque depois ela vai dizer que isso não era responsabilidade dela, e ela vai falar, seu juiz, eu não tinha nada a ver com isso, seu juiz, eu nunca nem peguei a chave da empresa. Então, já vai constar no contrato de trabalho que ela tem essa responsabilidade. Dirigir. Sim, já vamos colocar já. O que mais? Que ela vai precisar conhecer esses cursos, não tem necessidade. Disponibilidade para participar de treinamentos em outra cidade. Vamos ver se a Agatha tinha, porque ela foi selecionada, mas eu acho que nós não chegamos lá no final da planilha. Ah, a Juliana não tem. A Juliana é a concentrada nas planilhas. A Ana não via a hora de fazer uma viagem. E a Agatha, ela ficou meio em dúvida, tinha que perguntar para o marido se ele ia deixar, mas pelo menos não estava vermelho, né? Enfim, estamos trazendo ela aqui para a hora da contratação. Então, já vou colocar já isso agora no contrato. Então, agora chegou o momento da gente fazer a mágica. E aqui nós temos o contrato pronto. De tudo aquilo, o que sobrou foi isso aqui, ó. Negociar com clientes, planejar, responsável pelo início e encerramento das atividades, participar de grupos de RH e outros eventos. E dessa forma, nós conseguimos deixar, né, tudo aquilo que faz parte do contrato de trabalho e que é estratégico para que a gente não tenha depois nenhuma demanda jurídica, algum problema em função disso. Bastante útil, hein? A descrição de cargo. Vocês nem imaginavam que dava para se fazer tanta coisa com a mesma descrição. Mas percebam agora, a Agatha participou da seleção, foi contratada. E agora ela tem o período de experiência. E o período de experiência, ele é de quantos dias? Quem sabe quantos dias? 90 dias. Ele é um contrato de período de experiência de 90 dias. E novamente eu fui lá, recortei a minha planilha e coloquei aqui. Aqui eu trouxe a pontuação da Agatha. E aqui, se eu sei que o período de experiência pode ser 45 e 45, eu vou fazer a avaliação logo aqui, ó, no primeiro período da Agatha. Eu não vou esperar dar 90 dias, 3 meses, para daí dizer qual é a autópsia da Agatha. A Agatha vai ter que ser dispensada porque não deu certo. É isso que as empresas fazem. As empresas jogam dinheiro fora, porque não fazem descrição de cargo. Eu me lembro de uma empresa que nós fomos fazer o levantamento. Eles tinham uma equipe bastante enxuta, eram somente 8 funcionários, e eles tinham recentemente dispensado 3 pessoas, e elas tinham sido dispensadas assim com 92 dias de trabalho, 95 dias de trabalho. Ou seja, a empresa teve que pagar multa, indenização, uma porção de coisa. Tome cuidado, o período é 45 e 45 ou 30 e 60. Mas existem sempre 2 períodos. E se eu fiz o contrato com 30 dias, eu não vou esperar chegar a 30 dias para avaliar a Agatha. Eu avalio com 25. Eu avalio com 55. E eu vou me planejar. Então eu sei que isso a Agatha faz bem. Isso aqui ela nunca fez. Ah, mas ela não precisa aprender a fazer descrição junto ao cliente agora. Se ela aprender a fazer isso no final dos 60 dias, está excelente. Olha, se ela aprender a fazer o planejamento da seleção no final dos 60 dias, excelente. Olha aqui o próximo item, divulgar vagas. Opa, isso ela tem que fazer já. Já vou ensiná-la a entrar na Cato, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. Já vou dar todas as dicas, como é que ela vai fazer para aprender. E se em 30 dias ela não aprender, não é bom sinal. E aqui eu vou fazendo todo o meu planejamento da avaliação de experiência da Agatha. Lógico que eu também tenho uma
planilha pronta, avaliação de experiência pronta. E aqui nós temos, ó, 25, 55 e o que é exatamente que eu vou treinar com a Agatha nesse período. E observem que ir com o carro está em vermelho. Eu não estou prevendo que nos próximos 90 dias da contratação, que é o período de experiência, ela já vá de carro em outros lugares, principalmente em outras cidades. Mas sim, olha aqui o pulo do gato. Eu estou prevendo que em 60 dias ela me apresente a CNH. Porque lá na entrevista ela falou para mim, eu fui reprovado uma vez no exame, mas eu tô tirando a carta. Tô tirando é um verbo que não tem fim. Você pode estar tirando até os 90 anos de idade ou até mais, né? E tá tudo bem. Só que é por isso que eu já coloco aqui, ó, em 60 dias eu já vou acompanhar que realmente ela tem a CNH. A legislação, técnicas de entrevista ela não conhece. Ok, é minha responsabilidade fazer com que ela passe a conhecer. Então eu passo para ela todas as informações, vídeos, apostilas, tudo que eu puder entregar de material para ela, eu entrego. E aí é papel dela estar participando. Eu vou avaliar se ela participou ou não, se ela checou isso. E aqui eu tenho o planejamento da avaliação. Deu 25 dias? Eu vou sentar com a Agatha, sentar cara a cara. E vou falar, olha, Agatha, dá uma olhada, você ainda precisa aprender isto, porque é meu papel, é minha responsabilidade fazer com que a contratação dela dê certo. Passou 55 dias, eu sento novamente para verificar como é que está o andamento. Então, nós não contratamos uma pessoa para dar errado, a gente contrata uma pessoa para dar certo essa pessoa. Por isso, eu devo acompanhar e usar o período de experiência para treinar. E tchanã, Agatha contratada. Pronto, treinamento. Como assim? Ela foi contratada, mas e agora? Ela já não sabe fazer tudo no período de experiência? Talvez. Talvez sim, talvez não. Vamos dar uma olhada na nossa planilha pronta e ver o que é que nós acrescentamos? Vocês vão adorar. Olha aqui o que nós acrescentamos. Todos os itens que tinham ficado ainda pendentes e que ela ainda não tinha sido incluído durante o período de experiência, porque no período de experiência eu acabei escolhendo os itens de nota 3 e 4 para treiná-la. Alguns itens com nota menor, né, nem foram considerados. Alguns de nota 3 sim, mas não todos os itens de nota 3. Outros nem foram considerados. Então, agora, no período de experiência, eu tenho mais 90 dias, eu tive 90 dias no período de experiência, agora como funcionária efetiva, eu tenho mais 90 dias para lapidar a Agatha. Então, eu vou escrever claramente aqui todos os itens que ela vai aprender e quando. Dessa forma, para que serve a descrição de cargo? Dessa forma, eu passo a ter uma cartilha de treinamento. O que é que eu tenho que ensinar para a Agatha durante os 6 primeiros meses de empresa? E aí eu ainda vou conseguir acompanhar o desempenho da carreira dela. Porque aqui já está dando 9 meses de empresa e aqui já está completando 1 ano de empresas. E essa é a parte que vocês vão adorar. Sabe o que eu fiz aqui? Por enquanto nada. Opa. Vamos ver se já está na planilha pronta. Aqui. Lembram aquele monte de itens zeros? Vocês acharam que a Agatha ia se livrar deles? São todos aqui. É para isso que eu falei para vocês, ó, lá no início. Na primeira descrição, na descrição mãe, eu falei assim, não importa que nem sistema de folha você tenha. Se um dia você quer que essa pessoa desenvolva a folha, coloca na descrição de cargo, não tem problema. Por quê? A Agatha já está com a gente há 6 meses, ela já tem tudo treinado, todas as informações feitas, eu estou acompanhando o desempenho da carreira dela. Neste momento, eu consigo colocar
a partir de 6 meses, itens novos. Nossa, mas isso não estava na descrição de cargo. Não estava. Mas isso passa a entrar. Ah, mas aí eu tenho que mudar o contrato? Não. Lembra que lá no item contrato nós já colocamos esses itens? Então agora é só cuidar do treinamento da Agatha. Primeiro ela vai aprender a inserir os funcionários no sistema da Folha, que é fácil, simples, é só copiar. Depois ela vai aprender a somar as horas extras, os olerites, que já não é tão simples. Somente depois é que ela vai emitir as guias FGTS, INSS, IRR e assim por diante. E aí você consegue ter o planejamento de treinamento do teu funcionário por 1 ano. E uma pessoa motivada e com perspectiva de crescimento dificilmente se desliga da tua empresa. E é por isso que você pode usar essa mesma planilha. Aí você vem para cá, você copia a planilha e você vai começar a colocar as promoções. Quando que essas promoções vão poder acontecer? E eu tenho aqui uma planilha de promoções. Já faz mais de 1 ano que a Agatha está com você. Leia essa frase aqui. E agora? Ela já faz tudo aquilo que você previu que ela faria em 1 ano. Tudo verde. Tudo. Até lá onde tinha nota 0 de importância na época da contratação, ela já faz e faz bem. E agora? E agora, quando o teu funcionário faz tudo? Aí você tem mais um pulo do gato. É aí que você também precisa ter a sua descrição de cargo desenhada, porque você vai começar a tirar os itens que a Agatha faz, que ela aprendeu a fazer lá no início da carreira dela, e esses itens gradativamente já estão sendo passados desde os 270 dias para a estagiária. Lembra que ela tinha uma estagiária? E aí, itens da sua descrição de cargo, coisas que hoje quem faz é você, eles vão estar sendo passados para a Agatha. Esses prazos, 30, 60, 90, 6 meses, 1 ano, são fixos? Não. Eu já tive pessoas que trabalharam comigo que em 6 meses a pessoa estava me substituindo. Então, depende do ritmo que você vai ter de tempo para se dedicar para desenvolver essa pessoa. Você é que define. E quando você começa a tirar temas da sua descrição de cargo, passar para a pessoa, tirar temas da pessoa e passar para a estagiária, você tem o melhor dos climas, o melhor dos mundos, porque é assim que funciona. Agora, todo mundo crescendo, todo mundo sendo desafiado, você confiando na tua equipe, fantástico, vai sobrar tempo para você trabalhar o negócio da sua empresa, fazer o planejamento. Ah, mas vai levar tudo isso de tempo? Não, quando você está treinando a pessoa que você contratou lá no início, você já está fazendo o planejamento. E é muito importante que você faça o treinamento e vá desenhando os processos que aquele treinamento gera. Porque amanhã ou depois a pessoa contratada pode até sair. E aí você faria o quê? Você tendo os processos desenhados, você tendo um ótimo vínculo com essa pessoa, com certeza ela vai treinar a próxima pessoa. E tá tudo bem. Ninguém é dono de ninguém nesse mundo, não. E aqui eu deixei a tela completamente em branco para aquela tradicional descrição da ISO. A descrição da ISO, para quem não sabe, são as empresas que querem ter a certificação da ISO 9000 e tal. A descrição da ISO, ela vai ser exatamente com base nessa parte aqui, ó, da seleção. Não tem nada de pontuação. Não adianta você colocar aquela pontuação que é 0. Sabe por quê? Porque depois o auditor da ISO vai vir entrevistar a Agatha. Vai falar assim, Agatha, você faz folha de pagamento? Ela, hã?
Agatha, você dirige para cidades vizinhas? E aí você vai ter uma série de não conformidades na tua ISO, porque a Agatha não faz aquilo que está escrito. Então a gente vem para cá e nós podemos trazer somente as atividades que são exatamente as atividades para as quais a Agatha pode dizer: eu faço. Então, o meu chefe me ajuda, algumas atividades eu ainda não sei completamente sozinha, mas sim, sou eu que desenvolvo. E outras eu já desenvolvo. Então, aqui vem a descrição da ISO. Por isso que nas descrições da ISO tem algo que se chama revisão. E aí coloca a data da última revisão, 19/9/2019. Então, essa foi a última revisão feita. Daqui 6 meses, quando você começar a acrescentar aqueles itens zeros na descrição da Agatha, quando ela já estiver desenvolvendo e desempenhando, você vai colocar também na nova revisão. Você vai fazer uma nova revisão e vai colocar. A descrição de cargo, ela traz um norte para o funcionário. O funcionário, ele passa a saber exatamente o que a empresa espera dele. Porque é muito difícil eu trabalhar numa empresa se eu não sei qual vai ser o meu futuro dentro dela. Isso é altamente desmotivador. Eu faço entrevistas há mais de 30 anos e eu sei, muita gente que passa pela entrevista, por que você quer sair? Aquela empresa não tem mais para onde crescer. Gente, fala sério, tem alguma empresa que não tenha para onde crescer? Todas as empresas têm para onde crescer. O que acontece é que muitas vezes os gestores, eles têm medo, eles têm receio de não permitir que aquela pessoa cresça dentro da organização. Isso nós estamos falando quando você vai começar a desenvolver, né, uma descrição, né? Eu ia falar requisição, que tem a requisição de pessoal também. Mas quando você vai começar a desenvolver uma descrição de cargo, uma descrição nova para a tua equipe. E você deve estar se perguntando: mas eu já tenho meus funcionários. E agora, como é que eu vou fazer a minha descrição de cargo? Vai fazer também, sim, senhor. Se você já tem a sua equipe, não importa se é uma equipe simples, não importa se o seu ramo de negócio é uma cafeteria, é uma loja, é uma indústria, é um escritório, não importa que seja apenas você e essa pessoa, você e seu sócio. Ainda assim, é um bom momento para se fazer a descrição de cargo. E adivinha quem é que vai fazer essa descrição de cargo? Vamos lá. Você acha que é você? Você acredita que é o RH? Ou você acredita que é seu funcionário? Me conte, me diga, quem é que você acha que vai fazer? Bingo, se você disse que quem vai fazer é o funcionário. Claro que é o funcionário, porque esse é um excelente momento para você ver qual é a percepção que ele tem. Mas com ele, nós vamos usar este outro formulário aqui, que é o formulário onde ele vai preencher de forma simplificada, ele vai colocar o nome dele, porque aqui nesse caso, nós estamos nos referindo, né, não ao cargo, somente ao cargo, mas sim à pessoa. E você vai identificar, para você conhecer um pouco mais da visão que ele mesmo tem da tarefa. É comum a gente encontrar pessoas que elas fazem mais coisas do que o chefe pensa que ele faz, ou que elas atuam em menos coisas do que o chefe pensa que realmente ela está atuando. De uma forma ou de outra, você vai conhecer a visão dessa pessoa. Você vai fazer uma reunião, coloca todos numa sala, reúne-se com todos e explica para ele: nós vamos fazer a descrição do cargo de vocês e eu vou ajudar. E aí você passa a tarefa. Aqui você vai escrever para mim o que é que você faz. Aqui você vai escrever como você faz. E aqui o porquê você faz. Dessa forma você vai ter uma ideia muito... você e ele também, né? Vão acabar tendo essa percepção
da importância daquilo que ele faz. Quando ele vai te explicar o porquê ele faz ou como ele faz, você vai ter ideia da importância, do processo que ele usa. Você pode se surpreender que de repente ele está fazendo as coisas mais fáceis do que você imagina que poderiam ser feitas. Ou de repente você vai descobrir que tem uma maneira mais fácil de fazer do que a que ele faz. Então esse momento inicial, ele é cheio de surpresas. E você explica o que você precisa, como você precisa, e dá a tarefa, e cada um vai preencher sozinho a sua descrição. E é interessante você reunir as pessoas que tenham os mesmos cargos. Então, se você tem, por exemplo, 4 operadores de máquina, você pode colocar os 4 operadores de máquina junto, e eles vão descrever. E depois, na segunda parte, fica mais rico ainda, porque você pede para eles sentarem em dupla e eles vão conversar um com o outro e verificar o que é que está faltando na requisição de um ou de outro, na descrição. Eles vão sentar um com o outro e vão verificar o que é que está faltando na descrição de cargo de um ou na descrição de cargo do outro. E depois eles vão se sentar os 4 juntos. E então você vai conseguir ter uma descrição de cargo mais unificada ainda. E nesse momento, ela não tem a mesma cara dessa que nós fizemos até então com as planilhas. Por quê? Porque aquelas que nós conversamos não é exatamente a descrição de cargo que você vai passar para as pessoas. Por exemplo, a Agatha não tem nem ideia que um dia ela vai estar fazendo pagamentos, folha de pagamento e tudo mais. Isso é estratégico, isso é meu, isso eu guardo para mim. Aí você está colhendo as informações daquilo que eles acreditam que sejam as atividades deles. Depois, se você tem um gestor, você vai pegar esse material, sentar com o gestor e verificar o que bate. E coisas novas podem ser acrescentadas. E só então você vai começar a se aproximar daquele modelo inicial que nós passamos. Se você tem, por exemplo, só 4 funcionários e cada um tem uma categoria diferente, mas se eles trabalham entre si, pode fazer o mesmo processo. 8 pessoas, faz o mesmo processo. 10 pessoas, faz o mesmo processo. Você vai precisar de pelo menos umas 2 horas para desenvolver esse processo com eles. Porque a primeira reação é, mas eu não sei fazer, eu não sei como é que preenche, é difícil. Porque geralmente quando nós temos que fazer algo pela primeira vez, a gente se trava um pouco. E aí você deve ficar ao lado, mas deve deixar eles trabalhando também. Então, você pode ficar tranquilo, eles vão trabalhando e você vai apoiar nesse momento. É um processo muito rico você fazer as descrições de cargo quando as pessoas já estão trabalhando. E como vocês puderam ver, essa é uma descrição de cargo dinâmica, não é aquela descrição estática. Eu sempre digo para os meus clientes e alunos, descrição de cargo não é só um documento que você joga na gaveta, ele é algo vivo, ele é algo dinâmico. Neste exato momento, ele está sendo um instrumento de conscientização da tua equipe, do que eles fazem e do que eles deveriam fazer, de como eles fazem, de como eles deveriam fazer. Você não vai colocar dessa forma no seu formulário. No seu formulário, você vai transformar tudo em verbos de ação. E você vai separar daquela forma que nós conversamos: conhecimento, habilidade e atitude. Mas isso é a parte mais estratégica da coisa. Não espere isso deles. E vai ser muito interessante esse processo, aonde eles vão tomar mais consciência do que se espera deles e também mais consciência de qual pode ser o futuro deles dentro da sua organização. Esse assunto, descrição de cargo, ele é infinito, não tem como terminar numa live, mas eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês essa ideia de que a descrição de cargo ela é viva. Ela, em uma planilha de Excel, ela fica muito bem. Você faz uma única e você vai estar utilizando em várias situações do funcionário dentro da empresa. Espero ter contribuído. Deixem suas dúvidas, deixem seus comentários e eu vou ter o maior prazer em olhar a descrição de vocês, comentar, participar, apoiar no que for necessário, porque eu acredito que uma equipe alinhada vai te dar toda a liberdade que você precisa para que você possa trabalhar
o estratégico, o negócio, em lugar de ficar muitas vezes trabalhando no negócio. E lembre-se, você tem que fazer a sua descrição de cargo também, porque daqui a um tempo a pessoa que você contratou já faz tudo. E você vai precisar passar as suas tarefas para ela. Se você tem sócios, descrição de cargo dos sócios também. E eu estou aqui torcendo pelo seu sucesso.